e aqui ao mesmo tempo. O doutor Alexandre já chegou. Olá, pessoal! Hoje minha internet falhou a tarde inteira, que arrasada. Agora voltou. Então, vamos lá. Alexandre, você está me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Me deem feedback do som, da conexão. Olá, pessoal no YouTube. Estamos no YouTube do Transforma, tá? Não é no meu, é do Transforma. Quem quiser assistir lá, para participar lá, porque daqui a pouco eu vou desligar um pouco os comentários. Depois eu vou abrir de novo. Então, eu vou abrir aqui só para ver todo mundo. Oi, Ricardo. Olá, pessoal. Boa noite, muito bem-vindos. Obrigado por estarem aqui no horário tão ingrato. Ei, Vi, Maria Vitória. Nós vamos apresentar o Alexandre. Estou esperando mais gente entrar. Né, Alexandre? Isso aí. Fala aí para a gente ir testando o som. E vocês vão me dando feedback do som, tá? Estão me E escutando tomando. bem também? O som aqui do lado de cá tá bom também? Tô tomando café aqui na minha canequinha. Ah, Essa aqui é do Léo, roubei dele. que a turma... Delícia. Olá, Raquel. Helena. Eu sei, a Maíra citou meu nome. Que honra, falando com o Jason Fung. Eu quase infartei. E eu não tava conseguindo acompanhar a live direito. Pra quem não sabe quem é Jason Fung, é o pai do jejum no mundo, gente. O cara que mais sabe de jejum intermitente, jejum longo, prolongado para perda de peso, né? E a Você viu que teve a nefrologia? live hoje, Alexandre? É, Nefro também, igual Alexandre. É. Então já temos aí 60 pessoas. Gente, compartilhem o link do YouTube com as pessoas, para quem não tem Instagram poder assistir. Manda aqui um aviãozinho para as pessoas. Ei, Ana, manda um aviãozinho convidando as pessoas para a live, tá? Que essa live é imperdível. Custei a trazer o Alexandre aqui, é difícil demais. Ei, Cris. Não é fácil. Foi top essa live do Jason Fung. Tem que assistir. Ela não consegui assistir ela toda, não. Vamos assistir. Foi Muita gravada? gente entrando. Chamem os grupos, pessoal. Vamos entrando. Então, são 6:02, né? Eu vou esperar um pouquinho para vocês não perderem a apresentação do Alexandre. A gente entrou um pouquinho mais cedo para testar o som, né? Então, a gente vai dar aí... Já tem 2 minutos de live. Não vou estender muito, porque a conversa é longa. Vocês vão de imaginar, né? Como sempre, né? Microalbuminúria de 135. Devo preocupar? Você vai responder daqui a pouco, Alexandre, as microalbuminúrias. Ah, minha live com a Lu, doutora Luciana Marques, cardiologista, trabalha com a gente na The Clinic, né? O Alexandre também. Entre outros lugares legais que ele trabalha. Ah lá, a Cris Abreu consulta com ele. Além de médico fantástico, ser humano incrível. Concordo em gênero, número e grau, Cris. O Alexandre é um ser humano ímpar. Por isso que ele está aqui hoje falando comigo. Tá vendo, né, Alexandre? É. Então, vamos começar. Já passou de 80 pessoas, né? Então, eu vou colocar aqui o tema da live e vou fixar proteína e rins. Vamos lá se eu consigo fixar esse trem. Cadê? Aham, consegui. Crianças de 10 anos, cadê? Podem fazer carnívora, meus gêmeos adoram, Pedro também. Então, vamos apresentar aqui, ó, já está dando 100 pessoas. Vamos apresentar o doutor Alexandre. Boa noite, já temos aqui no... Ei, Deise, a Deise está no YouTube aqui, ó. Deise, Rejane, Linar, boa noite, pessoal. Vocês podem fazer perguntas aqui também no YouTube, tá? Eu vou fechar um pouquinho aqui os comentários, porque senão o Alexandre não aparece, tá? E aí, nós vamos abrir de novo, tá bom? Para perguntas. Então, vamos esperar só um pouquinho aí, Carmen. Para vocês, eu vou abrir para perguntas no final, então não desistam de mim, tá? É só para a gente não se perder aqui. Pronto. Então, bem-vindo, doutor Alexandre. É uma honra receber você aqui. Sempre quis fazer essa live com você, tá? Outras também, mas difícil trazer o homem arrastado, né?
O Alexandre, eu conheço ele desde a faculdade. Tem alguns anos que a gente se conhece, então eu sei a pessoa que ele é e o profissional que ele é também. Ele é nefrologista, ele vai se apresentar para vocês. E eu chamei ele aqui, porque ninguém melhor que um nefrologista gabaritado, estudioso, que entende realmente do que se trata uma dieta de baixo carboidrato, que entende do que se trata uma dieta de muita proteína, se precisar. E quem melhor do que o nefrologista para falar sobre os riscos da proteína para o rim? Ou a ausência de riscos? Vamos tentar saber o que acontece nessa área. Então, Alexandre, por favor, se apresente. Janaína, eu gostaria de agradecer a honra e a oportunidade de estar aqui. Realmente, para mim, é de extrema felicidade, né? E espero poder contribuir aí com esse assunto tão curioso, um assunto tão comentado, que gera bastante dúvidas aí em muita gente, né? Eu sou nefrologista, conforme a Janaína já iniciou aí, formei na UFMG, fiz residência de clínica médica no João 23 e depois fiz nefrologia na Unesp, na Faculdade de Medicina de Botucatu. Atualmente eu sou nefrologista da D-Clinic, onde eu sou colega da Janaína, e nefrologista também na equipe Nefroclínicas. Somos todos nefrologistas lá e a gente faz um trabalho muito bacana nos dois locais. Alexandre, me conta aqui, assim, brevemente, eu acho que é difícil falar brevemente essas coisas, eu sempre demoro um tempo contando a minha história com relação a isso, mas me explica a sua história com low carb, com dietas de baixo carboidrato, fala como você entrou em contato com esse mundo, quando você saiu da caixinha para saber que o que a gente aprende na faculdade não é exatamente aquilo, e que a gente consegue fazer muito mais pelos nossos pacientes se a gente estuda um pouco mais além dos guidelines. E depois eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua alimentação atual. Tá certo. Então, Janaína, eu formei em 2002, né? Eu acho que você deve ter formado um pouquinho depois. 2003. Então, nessa época, já tem algum tempo já, eu venho tratando os pacientes renais, utilizando aí as ferramentas farmacológicas disponíveis, né? As medicações para tratar as principais causas de doença renal. E uma coisa que começou a me gerar uma certa frustração é que mesmo a gente fazendo todo esse tratamento, os índices de pacientes que começam a apresentar problemas renais, ele é progressivo, tem aumentado no Brasil e no mundo em escalas assim realmente assustadoras. Realmente uma pandemia de doenças crônicas não comunicáveis, né? São doenças que diabetes, obesidade, hipertensão, dislipidemias, ou seja, alterações no colesterol, doenças que vêm de forma avassaladora, cometendo cada vez mais uma parcela grande da população, e eu sentindo que essas estratégias farmacológicas elas são cada vez mais ineficazes, porque no Brasil, com 130 mil pacientes fazendo diárias atualmente, qual que é a porcentagem desses pacientes aí que não tratavam? Não tratava nada. Será que todos esses pacientes não faziam tratamento medicamentoso para o diabetes, para a hipertensão? O que faltou para esse pessoal? Isso, inclusive, me despertou para estudar mais populações, então, quando eu fui fazer meu mestrado em saúde pública, para tentar entender esse público de doentes renais que fazem hemodiálise, porque esse pessoal chega lá, mas ainda também não tive resposta. E no ano passado, por volta do mês de fevereiro, abril, março, eu tive um estalo, né? Eu fiz uma publicação no Instagram, um colega meu me chamou a atenção, porque eu coloquei lá que proteína em excesso fazia mal para o rim. Isso foi numa quinta ou numa sexta-feira, e depois disso eu passei a rever a literatura, estudar bastante sobre a questão da proteína e da alimentação do paciente renal, e eu vi aonde que estava realmente o problema, por que a gente não consegue tratar esse paciente de forma adequada, né? Então, a minha mudança, né, essa saída da caixinha, conforme você disse, foi no ano passado, então foi recente,
mas eu já tenho tempo suficiente para não me arrepender dessa mudança. Na realidade, eu me arrependo de não ter acordado antes, né? E é isso. Engraçado que a gente estuda que o diabetes é uma doença inexorável, né? E que com 15 anos, né? A Neide está aí de Divinópolis, tá, Alexandre? Falou, tá, tô aqui, dá um oi para ela, Neide Carvalho. Então, o que acontece? A gente aprende isso, que o diabetes é uma doença inexorável, que depois de 15 anos todos vão ter microalbuminúria, que é a perda de proteínas pelos rins, que é a lesão renal do diabetes, né? E que isso não tem jeito, todo mundo vai ter. Então, eu fico me perguntando, por que todo mundo tem que ter? Quando a gente vai olhar os guidelines de tratamento de diabetes, as metas de hemoglobina glicada são 7, 7,5, uma pessoa mais idosa 8, 8,5. Não são hemoglobinas glicadas normais, que é o exame que a gente usa para ver o controle glicêmico nos últimos 3 meses. Uma glicada normal é 5,1, 5,2, até 5,6 é normal. A gente sabe que 5,6 não é normal, porque 5,7 já é pré-diabetes, né? Então, por que não manter uma glicada normal? Porque com as medicações existentes é impossível fazer isso sem ter hipoglicemia. E porque com a dieta errada, na minha opinião, que não é a opinião dos guidelines todos, na verdade, hoje em dia os guidelines já estão mudando um pouquinho. Mas a dieta mais difundida pelos endocrinologistas, pela Sociedade Brasileira de Diabetes, pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, é uma dieta com 50% a 60% de carboidrato. Essa dieta, realmente, os estudos, né, a história mostra isso, que é inexorável a evolução do diabetes, que a pessoa começa com um remédio, vai para 2, vai para 3, vai para 4, vai para insulina, não sai da insulina nunca mais. Não é isso que a gente escuta, Alexandre? É isso que a gente escuta e é isso que a gente presenciou durante muitos anos, não é isso? E quando que você percebeu que isso estava errado? Ano passado. Ano passado eu comecei a ver pacientes que eu sempre atendi os pacientes, fiz as mudanças farmacológicas que eu achei e falei assim, vai a nutricionista. Achando que simplesmente o fato de eu orientar, procurar uma nutricionista, já era o suficiente, já estava fazendo a minha parte. A partir do momento que eu comecei a conversar com os pacientes sobre a dieta, um simples inquérito rápido, o que você comeu hoje no café da manhã, o que você comeu hoje no jantar, no almoço, e comecei a ter noção do tipo de alimentação que um diabético tinha e comecei a considerar completamente inadequado. E esses pacientes, com a minha abordagem, ficaram mais sensíveis a procurar realmente um nutricionista que pudesse falar essa mesma língua, né? Que pudesse orientar como seria a alimentação ideal de um diabético ou de uma pessoa com síndrome metabólica, com elevação de pressão. E eu comecei a ver em pouquíssimo tempo coisa que eu não via há 17 anos, por exemplo. Né? Isso que você me falou aí de um paciente reverter proteinúria, tenho visto agora com uma frequência muito grande. Pacientes que têm proteinúria de 1 grama, de 500 miligramas, pacientes com zerarem proteinúria. Então, isso a gente aprendeu na faculdade, na residência, que isso não acontecia. O paciente que começou macroproteinúria, você não consegue reverter. Mas eu tenho visto essas reversões. Então, isso foi possível quando eu consegui auxiliar esses pacientes a modificação de estilo de vida através da dieta, coisa que as medicações não eram suficientes para fazer. Então a gente muda o paradigma. O tratamento ele é feito com estilo de vida, com dieta, e a medicação é apenas se for necessário. Né? Alexandre, olha para nós aqui no Instagram. Tá. Tem que olhar para os dois lados, senão o pessoal fica com ciúme. Tá bom. Tem que fazer assim, ó. Então, olha só. Tá bom. Que dieta é essa que você vê reverter perda de proteína renal que você nunca via antes, mesmo com os remédios que a gente usava, combinações de ECA, né, de bloqueadores, de receptor de BRA, né, alisquirene, vai remédio caro para ir para cima e para baixo, causando até hipercalemia, né, arritmias, alguns outros problemas de excesso de medicação, sem melhor em desfecho de morte, essas coisas de hemodiálise. Que dieta é essa que você está vendo que está melhorando o diabetes e a perda de função renal? Não dá para falar que é apenas uma dieta e quando você pensa numa dieta que seria boa para doenças crônicas de uma forma geral, você pensa que o ideal seria uma dieta que fosse o menos inflamatória possível, né?
uma dieta que se aproximasse do que a gente fez do ponto de vista evolutivo para chegar até aqui, né? Como que era uma dieta de antigamente, uma dieta com comida de verdade, uma dieta sem produtos processados, alimentos que são com carboidrato refinado e vários outros componentes da dieta atual, ocidental, que a maioria das pessoas fazem, né? Então, quando você começa a conversar com o paciente, ele entender que ele tem que comer alimentos de forma mais natural possível, esses milagres, entre aspas, começam a acontecer, coisas que às vezes a gente não conseguia com medicação, né? E a dieta é apenas um pilar dessas mudanças. Elas começam a acontecer de forma muito acelerada quando o paciente acredita nisso e começa as mudanças, tá? Basicamente, a restrição de carboidratos refinados, né, e a diminuição de alimentos ultraprocessados. Isso, para mim, já tem sido assim, eu consegui tirar refrigerante de paciente, consegui reduzir o consumo de alimentos que você não pode chamar de alimento, né? Por exemplo, produto alimentício, né? Eu já tentei de várias formas sensibilizar pessoas até próximas, né? Acendendo um isqueiro para um Doritos, assim, você vê que aquilo ali pega fogo igual plástico. Aí você fala assim, como é que você tem coragem de comer uma coisa dessa, né? Ela começa a queimar e pingar, aí você fala assim, não, isso não é comida, né? Então, só das pessoas passarem até esse nível de consciência... Comida de verdade, né? Comida acima de verdade, exatamente. Agora, quando a gente fala numa dieta de baixo carboidrato, para o diabetes, só comida de verdade não resolve, né? Porque para o diabético, você tem que fazer uma restrição de carboidrato um pouco maior. Se você quer ter um controle glicêmico muito bom, muito adequado, aí a dieta tem que ser mais low carb possível. E os estudos mostram isso, apesar dos estudos que comparam isso não terem pouca duração, enquanto as pessoas seguem uma dieta de baixo carboidrato, quanto menos carboidrato, melhor. Então, a dieta cetogênica é melhor que a low carb, que é melhor do que comida de verdade, mesmo sem comida processada. A gente sabe que existem esses estudos comparando as dietas, existem estudos com dieta de baixo carboidrato e microalbuminúria, com melhora da função renal, né? Mas as pessoas têm medo de fazer low carb, porque elas acham que é a dieta da proteína, mesmo se fosse. Mas vamos aqui definir as coisas, não é a dieta da proteína. A proteína da dieta de baixo carboidrato é uma proteína adequada. O que muda é que você tira o carboidrato e perde o medo da gordura natural dos alimentos. Mas digamos que você queira comer mais carne, que você goste muito de carne. E aí vem um monte de tabus, que são os motivos dessa live. Então, quais são os tabus? Carne demais dá pedra no rim, doutora. Carne dá gota. Carne vermelha, então dá muito câncer. Diabético tem que comer planta. Né? Que diabético é coelho agora, tem que comer planta, né? A gente é coelho, tudo bem. Carne dá câncer, e se você come muita carne, você vai para hemodiálise. Então, eu queria que a gente passasse por essas coisas, né? A gente tem aí 40 minutos, acho que a gente consegue distribuir um pouco os assuntos. Vamos começar falando, você até me falou que a gente tinha conversado, vamos falar de proteína e pedra no rim. Vamos começar com esse. Então, me fala, Alexandre, qual que é a sua percepção? Eu sei que existem vários tipos de cálculo, mas assim, brevemente, da forma mais didática possível, explica para a galera aí, para o pessoal que está assistindo, se comer carne demais vai dar pedra no rim em todo mundo, como que é isso, quem tem que se preocupar, quem tem que restringir, quem tem que fazer o quê? Ok, tá joia. Então, assim, pedra nos rins, né, é um assunto muito complexo, tá? Na realidade... Dá para fazer uma live só disso. Isso, é só disso. Tá? Mas é um assunto tão complexo que, inclusive, se discute se é uma doença ou se é a manifestação, né, de um grupo maior de doenças. E na investigação do nefrologista, a gente começa fazendo várias perguntas que a gente vai tentar extrair a presença de uma doença ou várias doenças, condições, uso de medicamentos, doenças genéticas, várias condições que podem influenciar na formação de cálculo renal, né? A partir do momento que a gente consegue identificar esses elementos, a gente propõe uma abordagem para o paciente. Essa abordagem, a abordagem número 1 e que garante o maior sucesso disso é
aumento da ingestão de líquidos, tá? E qual que é o líquido preferencial para um paciente com cálculo renal? É água, tá? Água pura. Evitar a todo custo líquidos açucarados, bebida alcoólica, né? Tem gente que acha que também cafés e sucos, a gente tem que tomar cuidado também com o conteúdo de oxalato. Isso a gente vai poder abordar um pouco depois, talvez, mas os chás de folhas mais claras, que tem menos oxalato, seriam, teoricamente, mais indicados para o paciente com cálculo renal. Tá? Quais são os chás que têm mais oxalato? Os que têm mais oxalato seriam chá preto e chá mate, por exemplo, né? Que seriam chás com grande teor de oxalato. Essa questão, né, é simplesmente exemplificada pelo seguinte: você pega um copo d'água, coloca uma colher de sal, mistura, você consegue dissolver aquele sal. Você vai colocando mais sal, vai misturando com a colher, você consegue dissolver. Vai chegar um momento que, apesar de você rodar a colher lá, vai sempre sobrar um pouco de sal no fundo, né? A ideia é mais ou menos parecida. Você tem que deixar a sua urina diluída e, para isso, beber água. Tá? Sobre a ingestão de água, vai ter pergunta, mas quanto que eu tenho que beber por dia? Essa é uma pergunta muito complicada a gente responder, porque ela é muito individual. Mas o que eu falo? Quando a pessoa dormir é um processo de desidratação contínua. Você fica respirando, transpirando, produzindo suco gástrico, suco pancreático. Você acorda no momento, ao acordar, é o momento do dia que a pessoa está mais desidratada. Então, é um ponto crítico de hidratação, em jejum, logo quando levantar. Eu acho que nesse momento a pessoa deve começar um processo de hidratação e não... deve beber 1,5 litro de cada vez? Não. A hidratação ideal é a intervalos regulares. Você pode respeitar um pouco a sua sede, né? Mas ao longo do dia você fazer aí as suas pausas para hidratação. E como eu sei qual que é a quantidade que eu vou ingerir? Uma boa métrica é a cor da urina, né? Se a sua urina estiver ficando mais concentrada, isso acontece muito ao acordar e algum tempo após as refeições. Quando você come alguma coisa, quando você bebe uma bebida que tem um teor, por exemplo, a cafeína, né? Logo depois de tomar café, a sua urina fica com cheiro de café, né? Então, esses momentos, é claro que tomar água e líquidos junto com refeição não é adequado. Então, você pode esperar um tempo e hidratar novamente. E ao longo do dia, avaliando a cor da urina, se a urina está mais clara do que do momento anterior, você pode reduzir um pouco a hidratação. Se ela se tornou um pouco mais escura, você capricha um pouco mais na hidratação, tá? Então quem tem pedra no rim tem que hidratar, tem que beber bastante líquido, né? Idoso é um problema, porque idoso não tem a sede preservada, como uma pessoa jovem. Então, o idoso tem que ficar anotando e fazendo aquelas coisas de quantos copinhos de água você bebeu, né? O idoso, a chance dele errar é maior, né? Então, o que mais você acha que é importante? Não só o idoso, mas nos tempos modernos, né, de estresse, de excesso de trabalho, as pessoas conseguem inibir a sede. Esquece de beber água, eu esqueço. As pessoas, às vezes, ficam horas, né, sem beber, né? Então, prestar atenção nisso. O idoso não vai ter mesmo, né? Ele tem inibição da sede. E a gente, com excesso, com o foco em uma atividade muito específica, se você não tiver a garrafa de água do lado, você consegue passar horas também, né? Às vezes, quando você dá um estalo, fala assim, não bebi água, tá? Então, outros aspectos, né? Com relação, existem uma ligação muito forte entre síndrome metabólica e cálculo renal, né? Então, síndrome metabólica tem aqueles critérios, né? Existem algumas coisas que não são dos critérios, mas a gente, obviamente... A gente sabe que faz parte, né? Então, lá você vai ver lá cintura, pressão, dislipidemia e a glicose. A dislipidemia da síndrome metabólica, gente, não é o LDL alto, não. É triglicérides alto e HDL, que é o bom, baixos, tá? E HDL baixo. Do LDL, né? Então, obesidade abdominal, obesidade central, triglicérides altos, HDL baixo, que é o colesterol bom. Aí vem as outras doenças, além da hipertensão, intolerância à glicose, né? O diabetes. Eu colocaria insulina alta, que as pessoas nem dosam, não tá nem aí para dosar insulina alta. Gota,
que inclusive pode estar relacionada à nefrolitíase também, gota, Alzheimer, câncer. E por aí afora. Olha aí, né? E por aí afora, né? Infarto, AVC, essas doenças, né? Todas relacionadas com aterosclerose, inflamação crônica. Steatose hepática, né? Steatose hepática, né? Que é a gordura no fígado. Então, assim, a existência de síndrome metabólica, que eu falo como se fosse completa ou incompleta, à medida que tem um ou outro desses em maior ou menor grau, mesmo sem fechar critério, ela é extremamente associada com o cálculo renal. Então, e como ela tem crescido, e a presença de cálculo renal também crescido lentamente, a gente para e pensa, né? Tem associação. Então, será que eles não compartilham do mesmo mecanismo, né? A resistência à insulina por detrás de tudo isso? Porque a gente fica querendo achar culpados, né? Será que excesso de proteína causa cálculo renal? Então, o que a evidência fala, Alexandre? Tem algum estudo que mostra, efetivamente, algum ensaio clínico que mostre que excesso de proteína causa nefrolitíase? Com força de evidência real para a gente pegar e bancar isso, não, né? Não? Porque, não. Com força de evidência, não. Existem, se você parar para ver a literatura, você vai achar vários, né? Mas são estudos que têm aquele grau de problemas que você cita bastante, de colocar carnes processadas como carne, colocar cachorro quente, salsicha como carne, colocar carne de charque como carne. Então, são carnes que não são carne de verdade, né? São carnes altamente cheias de conservantes e produtos que que a gente não vai poder comparar com carne fresca, por exemplo, né? E essas carnes processadas teriam mais relação com a nefrolitíase? Se você parar para pensar que elas têm algumas substâncias, incluindo um volume de sódio muito superior e talvez alguns aditivos, talvez até se você parar para pensar, os bacons, né, com excesso de açúcar, né, e outros fumaça líquida, nitrito, nitrato. Exato, isso daí com certeza vai ter uma responsabilidade com o cálculo renal adicional à proteína, porque sempre querem culpar a proteína pelos problemas da humanidade, né? Então, acho que não. O fato de ser processado é muito mais importante e perigoso do que o conteúdo de proteína, sem dúvida. E a questão da dieta cetogênica? Tem alguns pacientes, principalmente pacientes pediátricos, que quando fazem dieta cetogênica para epilepsia, muitos deles só apresentam a nefrolitíase. Mas o engraçado é que a maior parte deles já tinha história familiar de nefrolitíase. Tanto que os protocolos para epilepsia e dieta cetogênica, antiquíssimos, inclusive o mais recente foi atualizado ano passado, eles falam, se você tem história na família de nefrolitíase, precisa fazer a dieta cetogênica, você toma um citrato de potássio. Então, seria talvez uma falta de citrato, ou o citrato ajudaria na prevenção dessas crises, desses episódios de calculose renal. Mas sempre é mais comum em quem já tem histórico familiar. O que você pensa sobre isso? Eu sei que não tem um ensaio clínico randomizado gigante, mas parece que é uma tendência, sim, nos pacientes que já tiveram cálculo renal ou têm história familiar muito forte, crianças, de ter esse cuidado. O que você já leu, o que você já percebe, se você já viu pacientes com dieta cetogênica fazendo, porque a maior parte dos meus pacientes é o contrário, né? Eles não fazem mais. O que a gente sabe é o seguinte, a prevalência de doença litiásica, né, de cálculo renal, é mais ou menos 1 a cada 10 pessoas, 1 a cada 20 pessoas, dependendo do país, né? E a taxa de recorrência, se a pessoa tem cálculo renal, ela pode voltar a ter cálculo renal em até 50% dos casos, em até 10 anos. E existe realmente uma história familiar aí, de famílias que têm uma concentração maior, o pai, o tio, os irmãos, as pessoas têm uma propensão a ter cálculo renal. Então, tem causas que a gente não consegue investigar, algumas distúrbios que geram alterações moleculares e que naquela família existe uma propensão maior. Então, talvez essas pessoas que têm alguma propensão genética, tal, são as pessoas que podem vir a fazer cálculo numa dieta cetogênica, né? Então, deve ser acompanhado, mas de forma alguma você vai contraindicar por esse motivo. E nesse caso, como você falou,
talvez seja a indicação dessas pessoas usarem aí o citrato, que é uma medicação que vai combater a formação de cálculo e, às vezes, em alguns casos, inclusive ajudar a redução do tamanho desse cálculo, em alguns casos, né? Porque o citrato ele interfere na agregação dos cristais e na formação do próprio cristal, do cálculo. E, além disso, tem potássio, né? Quando a gente usa o citrato de potássio, o potássio é um fator que promove, que ele é contra a formação de cálculo, tá? Então, o citrato de potássio teria uma atuação boa nesses casos. E é engraçado, né? As pessoas que têm cálculo ficam indo no urologista tirar o cálculo. Mas não estuda o cálculo, gente. Se você já tirou cálculo, vai no nefrologista, marca a consulta com o Alexandre. É muito simples. A gente pede para colher a urina de 24 horas, algumas amostras, mais de uma vez, e vai buscar na urina o que pode estar causando cálculo. E aí, tem remédios e tem alterações alimentares, e não é restrição de proteína que vai resolver. Que os estudos que existem mostram que a restrição de proteína não necessariamente vai diminuir a formação de cálculo, mas talvez sim a restrição de oxalato em quem faz cálculo de oxalato de cálcio. Tem famílias que perdem cálcio na urina, isso é genético, né, hipercalciúria familiar, aí você usa um diurético que segura o cálcio. Tem pessoas que têm gota, que têm ácido úrico muito alto, até por falta, por síndrome metabólica, né? A dieta cetogênica trata isso. A síndrome metabólica. O ácido úrico dos meus pacientes despenca, né? Despenca na cetogênica, até na carnívora, despenca. Por quê? Porque diminui a inflamação, diminui síndrome metabólica, e o ácido úrico é um marcador, assim como a ferritina, que pode ser um marcador de síndrome metabólica e inflamação, né? E daí o nefrologista, o endócrino faz isso também. Mas o nefrologista, gente, é o cara que vocês têm que marcar. Vocês ficam indo só tirar cálculo, só passar duplo J. Vocês têm que ir no nefro, vocês têm que estudar isso. Então, todos os meus pacientes falam assim, que vai no nefro, faz o estudo do cálculo, deixa ele estudar a sua urina, ver por que você está formando o cálculo. Porque a pessoa que fica formando um atrás do outro, uma hora dá problema mesmo, você pode perder a função renal. Tem gente que fica só fazendo procedimento e começa a ter infecção de repetição. Né, Alexandre? Então, busquem o nefrologista, marquem consulta, não fica no sofrimento, eu faço cálculo, eu sempre tenho cólicas renais. Vai, marca com o Alexandre, ele atende lá na Declinic comigo lá. Marca a consulta. Simples. E tem outro, estuda e para de fazer cálculo e para de sofrer. Sim. Né? Tem outra, né, Jana, a questão da cetogênica também, por ser uma dieta que tem menos alimentos inflamatórios, uma coisa que a gente pode pensar também é que melhora o leaky gut, né, o intestino permeável, né? Melhorando o intestino permeável, você vai reduzir a absorção de oxalato da dieta. Então, por mais que você coma alguma quantidade de oxalato, você vai absorver menos, então você melhora também essa questão da produção de cálculos, né? Quem não sabe o que é leaky gut, assista minha live de grãos com a nutricionista, a doutora Daniela Godoy, tá? Porque a gente falou sobre isso. Então, a dieta cetogênica, gente, tem um estudo que saiu tem pouco tempo sobre gota, mostrando que as cetonas, né, produzidas na dieta cetogênica são anti-inflamatórias e melhoram a gota, tá? Algumas pessoas observam um aumento de ácido úrico no início da dieta cetogênica, tá? Ou em jejuns prolongados. O que acontece, gente? Quando a gente começa uma dieta cetogênica, logo no inicinho, as cetonas produzidas na dieta cetogênica, esses componentes, né, químicos que a gente produz pelo fígado, eles saem na urina. E no começo, eles competem com o ácido úrico no rim. Então, às vezes, o ácido úrico fica um pouco elevado, não por aumento de produção, mas porque ele não está sendo liberado. Isso passa depois. E os estudos mostram que esse ácido úrico não se reverte em gota ou piora de crise e não se reverte em nefrolitise. Tá? Isso melhora. Inclusive, cai mais do que era antes e muito mais. O ácido úrico de 10 vai para 5, 4, 3. E assim, até o organismo aprender a utilizar, né, os corpos cetônicos, né, porque quando eles começam a aumentar com a dieta cetogênica, o organismo ainda está adaptando, então compete com a eliminação, né, o organismo elimina preferencialmente o corpo cetônico, então por isso que mantém o ácido úrico alto ainda. Então, isso para mim também foi uma mudança de paradigma, tá, Janaína? Ano passado me procurou um paciente com gota, aí, o motivo da consulta foi, eu estou com ácido úrico alto. Falei, então tá. Mas eu olhei, era um quadro tipo de síndrome metabólica. Eu falei com ele, então a gente vai fazer uma dieta com restrição de carboidrato. Mas essa não é a dieta da proteína? Eu falei assim, sim, se precisar nós vamos adequar a sua proteína, porque
provavelmente você come uma quantidade menor do que o recomendado, né? Provavelmente você vai comer mais um pouco de proteína. E aí, depois de 2 semanas, ele me ligou com uma crise de gota, e aí o que a gente fez? Falou assim, olha, você vai tratar a crise de gota, nós vamos dar uma colchicina, e você vai persistir. E depois ele ficou bem, o ácido úrico despencou, ele não teve mais crise, né? Comendo mais proteína, que é uma coisa assim que realmente é uma quebra de paradigma, né? A gente fica naquela coisa que a gente aprendeu lá na faculdade, né? Tem que tirar a proteína, reduzir paciente com paciente. Não come beterraba não, que você vai ficar roxo. Não come purina, senão você vai fazer gota, né? Qual que é o alimento, qual que é os 2 nutrientes que o fígado usa para produzir ácido úrico, Alexandre? Frutose, né? Que é e golo. E álcool. E álcool, né? Então, frutose, gente, refrigerante, cerveja, geleia, fruta demais, frutose é no açúcar, carboidrato refinado, isso que vai piorar sua gota. Isso que vai piorar a sua vida. Por isso que ácido úrico é um marcador de risco de infarto. Não é porque o ácido úrico causa infarto, mas é porque quem tem ácido úrico tem síndrome metabólica. São 2 casos, né? É aquele pessoal que tem a hiperuricemia familiar, que é bem diferente, um distúrbio genético, é genético. Que é raríssimo, que eu já vi poucas vezes, tal, e os pacientes que têm síndrome metabólica, que vai ter ácido úrico alto, mas adora álcool, né? Bebe álcool com muita frequência e em abuso. E bebe, né? Pouca água, muito etanol, pouca água, desidrata. Uma mistura explosiva, né? Não presta, né? Não pode prestar. O Alexandre, aquele estudo, tem um estudo que foi publicado num congresso, está nos anos de um congresso, onde eles testaram pacientes com gota e deram dieta Atkins. A dieta Atkins, gente, é hiperproteica, tá? É uma cetogênica com muita proteína. E a dieta Atkins melhorou os pacientes com gota. É o único ensaio clínico feito de verdade. Então, estudos observacionais, que são esses que o Alexandre falou, que eles pegam um monte de gente, e aí não olha direito quem é diabético, quem é sedentário, quem fuma, quem bebe muito café, quem não bebe água nenhuma, quem come carne, aí a carne deles é pepperoni da pizza, é cachorro quente do hot dog, né, a salsicha do hot dog. Então, mal feitos, né? E a associação é fraca, né? Os critérios de Bradford-Hill, que são critérios utilizados para medir a associação, para ver se vale a pena, inclusive, prosseguir com esse estudo, que são ridículos em carne e câncer, inclusive, também não são fantásticos nesses estudos. E tem um ensaio clínico em humanos que a dieta Atkins, justamente com muita proteína, melhorou a gota, que é o que o Alexandre fez com o paciente, melhorou. Então, isso em humanos, isso foi um ensaio clínico. Então, olha que contradição, por que a gente continua repetindo os mesmos erros e orientando mal os nossos pacientes? Né? E os pacientes progridem com a síndrome metabólica e vão para hemodiálise. Você já viu alguém na hemodiálise porque comeu muito picanha, muita carne, muito músculo, patinho, alguma coisa assim? Boa pergunta, Jana, boa pergunta. Quem está na hemodiálise? Se você for parar para pensar, hoje no Brasil, com 130 mil pacientes em hemodiálise, saiu recentemente esse mês agora o censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que fazem um inquérito nas clínicas de diálise do Brasil e a gente coloca lá a causa da insuficiência renal. Desses 130 mil, Janaína, cerca de 33% mais ou menos é diabético, mais ou menos 34% é hipertenso, e aí a gente tem uma pequena parcela, aí, talvez 10% de indefinidos, uns 7% de outros, doença renal policística, 4%. Inclusive, saiu um estudo que dieta cetogênica é boa para doença renal policística, recente. Exato, você já leu esse estudo? Exato. Legal? Já, legal. A dieta cetogênica, ela nos aproxima tanto assim do que seria talvez o natural, o saudável, o original, que fica parecendo inclusive uma panaceia, né? Você começa a ler artigos que falam que faz bem para tudo. Aí fala assim, reverte todos os quadros relacionados à síndrome metabólica, gente. Tem algum charlatanismo por detrás disso? Não é, porque a gente fugiu tanto do que seria uma dieta boa, dietas. Eu estava revendo recentemente recomendações de várias instituições de saúde, aí, de OMS, a Sociedade Brasileira de Especialidades, todas recomendando de 60% a 70% de carboidrato na dieta. Isso realmente lamentável, é vergonhoso. Vergonha da classe. Né? É um absurdo. Absurdo. E aí, quando você se aproxima disso, você vê que o que leva essas pessoas para a insuficiência renal, se você for parar para pensar, diabetes e hipertensão, 2 doenças que deveriam ser
controladas, tratadas de forma fácil, né? Mas as pessoas apostam todas as fichas nos medicamentos, né? Acham que os medicamentos vão tratar. E aí você tem aí de 130 mil, 70% das pessoas com diabetes, hipertensão e hemodiálise, né? Quantos pacientes você tira remédio só de mudar a alimentação, que você já viu tirar remédio de hipertensão e de diabetes, Alexandre? Olha, antigamente nenhum, né? Era só aumentava. O paciente, cada ano que ia na consulta, ele ganhava um alopurinol, uma metformina, um losartano, uma simvastatina, uma atorvastatina. E agora, quando os pacientes começam a fazer mudança de estilo de vida, na verdade, você começa a tirar. E o impacto de tirar uma medicação, da desprescrição, não é apenas você tira o paciente do risco de um efeito colateral. Tem medicações que são caríssimas, que impactam profundamente no orçamento de uma família. Né? O pessoal acha que então, dieta é caro, mas está pagando a fortuna com remédio, se intoxicando mais ainda, cheio de efeito colateral. Fazer dieta low carb é caro. Só caro. Que as medicações para diabetes lá, de novíssima geração lá que ela está tomando, R$600 por mês. Tem que pôr na balança, né? Tem que pôr na balança. E quando eu vejo um diabético tipo 2, então, que é aquele paciente que você tem visto aí algumas instituições pelo mundo afora, tipo a Virta Health e tal, revertendo diabetes, reduzindo mais de 60% o uso de insulina. Uai, se eu tiver um sino no meu consultório para toda vez que eu reverto o diabetes, ou que entra em remissão, que a gente fala, que eu tiro insulina de alguém que usava insulina há 10 anos, chego a tirar todos os remédios, ou pelo menos eu tiro insulina e fica só com antidiabético oral, todo dia eu bato um sino. Todo dia eu tiro insulina de alguém. Então, é um absurdo falarem que é impossível fazer isso, porque eu faço isso todo dia. E eu sou uma pessoa muito séria. A gente só vai poder realmente ver esses tratamentos de diabetes impactando, ao meu ver, atualmente, se a gente conseguir reduzir. Eu falo com os pacientes o seguinte: o paciente está lá, o paciente chegou lá obeso, diabético, hipertenso, aí está tomando simvastatina, metformina, losartano. Eu falo para ele o seguinte: você está tendo a impressão que você está tratando. Né? Você está evitando um infarto, você não está. Você está tendo a impressão que você está tratando, você está tendo uma confiança nessas medicações que você não deveria ter. Né? Porque o problema disso daí é como se fosse um leite fervendo no fogão. E a medicação são aqueles sopros que você dá em cima para a espuma não derramar. Excelente. Né? E aí, se você ficar soprando, você vai ficar soprando a vida inteira, mas a ebulição, as doenças, o processo da resistência à insulina, o processo continua, tá lá vem câncer, né? Vem Alzheimer, vem depressão, osteoporose. A gente tem que desligar. Osteoporose é super mais comum em diabéticos, Alzheimer é 4 vezes mais comum, depressão, várias doenças que ninguém relaciona a resistência insulínica, a inflamação crônica. Sim, doenças autoimunes, né? Doenças autoimunes. Né? Quantas pessoas a gente vê que reveste doença autoimune com dieta? Melhora sintoma, tira corticoide. Direto eu tiro no meu consultório artrite reumatoide. Eu tenho paciente com artrite reumatoide, chega arrastando. Obeso, diabético, usando corticoide, engorda mais ainda. Então, nem que seja para evitar o ganho de peso, que só vai piorar a evolução da sua artrite reumatoide. Imagina no joelho, você fica ganhando peso com corticoide. Nem que seja para evitar esse ganho de peso, a dieta cetogênica tem o seu papel. Mas a gente sabe que o papel vai muito mais além. Falta estudo, falta evidência robusta. Mas a experiência clínica que eu tenho visto por aí no meu consultório, no consultório dos colegas, a gente vê a dieta cetogênica melhorando asma, melhorando artrite reumatoide, melhorando mieloma múltiplo. E mieloma múltiplo tem estudos sérios feitos. Mieloma múltiplo tem muita evidência, que é uma doença autoimune. Então, tem muita coisa por aí. As pessoas ficam com medinho, falando que proteína vai levar a pessoa para hemodiálise. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, Alexandre. Proteína demais vai fazer mal para o rim, para quem tem um rim saudável? Para quem tem um rim saudável, de forma alguma. Não existe evidência de que você lese o rim ou que você tenha. Pelo contrário, né, existem algumas meta-análises e revisões sistemáticas mostrando, né, ao longo de 2 anos, grupos que comiam uma taxa de proteína considerada maior do que o normal e um grupo com uma quantidade menor, que o grupo que usou proteína em quantidade maior não teve uma piora da taxa de filtração glomerular, não teve redução do funcionamento renal. Né? Então, em pessoas saudáveis que não têm problema renal, comer proteína não faz mal para o rim e muito menos comer proteína acima do que é considerado normal. Né?
Se eu fizer uma dieta carnívora de 4 meses, eu fiz, tá, gente? Eu fiz carnívora há 4 meses. Eu tenho vários pacientes em dieta carnívora. Sabe o que é engraçado? Eu vejo o ácido úrico baixar, a insulina baixar, a glicose baixar, o triglicérides despencar, a PCR ultrassensível, os marcadores de inflamação sumirem, tá certo? Então, assim, é engraçado. Dieta carnívora é fantástica. Dieta carnívora é fantástica. Fantástica, né? Qual que é a dieta que você faz, Alexandre? Eu intercalo carnívora e cetocarnívora. Faço as duas. Você não tem medo de perder o rim, não, Alexandre? De forma alguma. De forma alguma. É igual eu, depois que a gente faz carnívoro, a gente nunca mais consegue comer, assim, pouca carne, né? A gente gosta, sente bem, né? E qual que é a importância da proteína? A importância? Nossa, assim, o que eu consigo ver a importância da proteína? Eu fazia atividade física e eu tinha baixa energia, tinha dificuldade para terminar um treino, uma coisa assim. E o que eu pude perceber, depois que eu comecei a ingerir uma quantidade de proteína adequada, né, porque as pessoas acham que se você comer muita carne, você vai comer muita proteína. E tem que lembrar do percentual de proteína dos alimentos, né? Um bife de 100 gramas de carne não tem 100 gramas de proteína. Então, não, um terço, mais ou menos. Um terço. Então, quando você adequa a quantidade de proteína, começa a comer mais proteína, eu percebi que eu tive mais energia, meu cabelo, até a unha, acho que eu tive quase uma síndrome de recuperação nutricional, gente, deu um degrau eu tive mudanças assim corporais tão expressivas que eu falei, onde eu estava na cabeça? Às vezes eu passava um dia inteiro, comia um pedaço de bife na hora do almoço e aquilo ali todo era praticamente a proteína que eu ingeria, né? Os pacientes que começam a comer proteína em quantidade melhor, inclusive melhora de funcionamento renal quando eles adequam a quantidade de proteína e eles reduzem os alimentos inflamatórios, né? Isso aí é nítido mesmo. E o engraçado é que a gente, a partir dos 30 anos de idade, a gente começa a perder massa magra, né? Então, inclusive os idosos, as mulheres menopausadas, elas têm que comer mais proteína. Isso é recomendado, é 1,8 gramas por quilo dia de proteína. As pessoas falam assim, nossa, isso é muito, quando a gente vai falar de alimentação, você vê essas recomendações, assim, de nutricionista, mas, assim, o comum é pouco, né? Você fala assim, gente, que absurdo. Aí o paciente que é diabético tem que comer 0,8. Pouca proteína, o cara idoso fica sarcopênico, perde massa magra, piora o metabolismo dele, aumenta o risco de queda. O que acontece com a testosterona? O que acontece com a testosterona, Janaína, do paciente que começa a comer mais carne? Sobe. Paciente que faz carnívora e ketocarnívora, dieta cetogênica, que a gente consome mais colesterol. Colesterol é vida. Colesterol é importante para a imunidade. Colesterol é base. Para o cérebro, para os hormônios sexuais, para a libido. Então, assim, os homens chegam para mim com 300 de testosterona, vão para 600 sem repor. Então, só por cetogênica e carnívora. Vamos falar o seguinte, né? Então, a gente está falando aí de gordura, né? Gordura, colesterol, proteína, né? São alimentos que são realmente essenciais, né? Eles têm, dentro desse aí, tem os macronutrientes, esses dois são essenciais. O paciente que tem problema renal e o paciente que não tem problema renal, eles não precisam de carboidrato, né? Eles não têm essa necessidade de carboidrato. Então, se o paciente tem uma síndrome metabólica, uma doença que precisa ser tratada, que precisa ser considerada, a gravidade dela, porque ela leva para diálise uma quantidade absurda de pessoas no mundo, então a gente para e pensa assim, qual a base dela? A base é resistência à insulina. Como é que você trata a resistência à insulina? Reduz carboidrato. Pronto. Né? Mas eu vou reduzir meu carboidrato, mas não faz falta. Né? Não, não é um nutriente essencial, gente, nem para mulher, nem para homem, tá certo? As crianças, qual que é o perigo de fazer dieta low carb em criança, tá? O perigo é você fazer da sua cabeça, sem olhar calorias, cálcio, proteína, densidade nutricional. Então, criança diabética que vai fazer low carb tem que ter nutricionista, tem que suplementar a vitamina D. As crianças que tiveram publicações na literatura, que tiveram problemas no crescimento, todas estavam fazendo dieta hipocalórica, comendo menos da metade da recomendação de cálcio e de vitamina D. E estavam com a vitamina D baixa. A Débora Bastos calorias baixíssimas. Isso, a Débora está perguntando. Está perguntando aqui, e para quem tem doença de Berger, né? A gente tem recomendado também a low carb e a cetogênica para a doença de Berger,
Primeiro que a doença de Berger, para quem não sabe, é uma doença imunológica, ela é autoimune, né, uma superprodução de imunoglobulina A, e essa imunoglobulina A, ela deposita nos rins e ela causa lesão renal, que varia desde uma presença de sangue na urina, até perda de proteína na urina e até insuficiência renal, né? Então, a doença de Berger, ela tem que ser reconhecida e tratada adequadamente, tem vários extratos, e uma das coisas que a gente consegue ter uma evidência já inicial é que a retirada de glúten costuma melhorar muito alguns casos de IgA. Então, vale a pena tentar, né? Vale a pena tentar. Tá? Isso aí é sem dúvida. Eu já estou recomendando para todos os meus pacientes que, se eles quiserem experimentar a retirada de glúten, que isso está tendo... Experimenta. Você não vai morrer, você ficar 3 meses sem glúten. A gente tem fazer uma dieta cetogênica 3 meses. Eu faço, me dá 4 meses da sua vida, faz uma dieta cetogênica 4 meses. Né? Consulta com a Dani, faz uma dieta, tá certo? Faz uma progressão lenta, né? Tem muita gente aí falando na internet que dieta cetogênica não pode em mulher. Isso é besteira. Na verdade, qual que é o problema de algumas mulheres? Elas entram na dieta cetogênica rápido demais, né? E fazem dieta hipocalórica. E isso é um problema, que aí elas param de menstruar, da alteração menstrual. Mas se você faz isso orientado por uma profissional com experiência, e não por blogueiros que não têm formação nenhuma nisso, tá certo? Não é assim, tá certo? Não é assim. Tá, e a Cíntia Fonseca, ela é ginecologista lá da clínica, nós vamos fazer uma live só disso. De alterações menstruais, na cetose, o que a gente pode fazer. Então, ela é top, ela é especialista em low carb e é ginecologista. Tá? Essas pessoas que eu convidei, o Alexandre, eu chamei para trabalhar lá porque ele é a pessoa que fala do rim metabólico. São poucas pessoas que vocês vêm falar. Quantos nefrologistas vocês vêm? Vocês vêem o Zé Neto, que entende muito disso, e o Alexandre. E a gente vê um monte de nefrologista cortando proteína, falando abobrinha para os pacientes, falando que eu vou matar o paciente porque eu tirei o carboidrato do diabético com microalbuminúria, que nem tem disfunção renal, porque depois de um certo grau de disfunção renal, sim, temos que restringir proteína, assim como na insuficiência hepática grave. Mas são pessoas que não lidam bem porque tem um problema de base, não é porque a proteína fez mal para elas. E mesmo assim, é só um grau muito avançado, né, Alexandre? Até isso mudou a recomendação. Sim. Você vai restringir proteína para um paciente, isso aí é uma pergunta muito importante, porque senão as pessoas vão achar que a gente acha que tem que dar proteína para todo mundo, muito, e para qualquer pessoa sem restrição, né? O paciente que tem um quadro já de insuficiência renal, que já está avançado, o paciente que já está no estágio 4. Estágio 4 é aquele paciente que tem um nível de funcionamento abaixo de 30 ml por minuto, né, de clearance de creatinina. Então, um rim que funciona nesse estágio, o rim já perde um pouco a habilidade de metabolizar as proteínas, de conseguir lidar com esse excesso. Então, você pode piorar o quadro do paciente. Você pode... nesse caso, realmente, existem umas orientações, a principal dela é MDRD, e tem até o próprio CADIGO também, em que a gente considera reduzir, nesses casos, a proteína para 0,8, alguma quantidade menor, tá? Mas isso é só paciente grave, gente. E a creatinina sozinha não é muito legal, porque você pegar né, que malho, que tem muita massa magra, que tô com a creatinina aí, se eu tiver com 1 de creatinina e uma vozinha de 35 quilos desnutrida com a creatinina de 1, a função renal é completamente diferente, tá? Então, quando a gente calcula a função renal, não é só a creatinina que importa, a creatinina, a idade, o peso, a altura, tudo importa, né? Mas, em geral, pessoal, essa pessoa, se ela tiver uma disfunção renal muito importante, a gente não vai pegar uma pessoa desnutrida de 1,5 m com 35 quilos e vai sair passando as coisas sem ter uma avaliação médica, né? Tem que ter uma avaliação médica. Tá certo? Agora, é muito fácil comer tanta proteína assim, Alexandre, se a gente comer comida de verdade? Que essa é a pergunta aqui, ó. 4 gramas por quilo dia. A gente consegue comer isso em termos de... Na carnívora, eu acho que a gente consegue, porque eu consigo comer. Só que aí é o seguinte, quando você faz carnívora, né, a comida que você está ingerindo vai ser carne, víscera, ovos, né? Basicamente isso. Então, se a pessoa conseguir comer 4 gramas de proteína disso daí, ela vai ter um nível de saciedade, né, muito mais precoce do que ela está acostumada comendo
dieta convencional. Mais então, do que gordura, né, Alexandre? As pessoas que comem muita gordura achando que é gordura, que é fácil beber gordura. Eu falo isso com meus pacientes, para de comer torresmo. Tem uma lei, assim, básica que eu falo com meus pacientes, que toda gordura venha junto com sua própria proteína. Se você seguir isso, dificilmente você vai ficar comendo coco o dia inteiro, comendo torresmo o dia inteiro e bebendo nata e creme de leite o dia inteiro. Você vai começar a entender que se você quer queimar sua gordura, você não pode ficar bebendo gordura o dia inteiro. E aí, para ter saciedade, a proteína é muito mais eficaz, né, Alexandre? Existe aquela curva, né, inclusive, eu esqueci o nome do autor, não sei se é o Ted Naiman, da dieta PE, né? Então, se você quiser ter saciedade precoce e ter déficit calórico, você tem que comer alimentos com um teor maior de proteína, né? E se você come excesso de energia, que vai estar em carboidrato ou em excesso de gordura, você não vai conseguir emagrecer. O seu nível de saciedade vai ser lá na frente com uma caloria ganha maior, né? Então, para emagrecer, realmente, você teria que ingerir uma quantidade de proteínas maior. Essa sua dica é perfeita, né? Toda gordura tem que vir com o seu naco de proteína. Ô, Alexandre, rapidinho, já está acabando aqui. Tá. Então, só uma questão, as pessoas estão falando assim, qual que é a dieta para rim policístico? A gente já falou que a cetogênica, tem estudos recentes mostrando que é a melhor dieta. As pessoas estão perguntando aí se proteína atrapalha quando você faz HIIT, exercício intenso na low carb, se isso pode atrapalhar o rim. Não, gente, pela dieta não. Mal pro rim. Pela dieta não. Pelo contrário, sedentarismo está associado com doença renal. Exercício não faz. Agora, exercício demais, se a pessoa se exercitar, né? Se a pessoa se exercitar demais, do exército, né? Aí você vai ter necrose muscular, liberação na corrente sanguínea de creatinofosfoquinase, que é uma substância dentro do músculo, que vai depositar no rim que vai fazer lesão renal. Mas isso são casos raros, a pessoa que às vezes vai lá e muda o peso da academia de forma absurda e quer malhar um mês num dia. Aí você vai ter rabdomiólise, né? E isso faz mal para o rim. Agora, o exercício, não, né? E a questão da elevação da ureia com a permanência da creatinina normal? É muito comum, a gente faz uma dieta com mais proteína, né? As pessoas às vezes não bebem água direito e comem mais proteína, a ureia vem de 60 e a creatinina 0,7. O que você tem a dizer para essas pessoas? Nós estamos acabando a live, galera. Tem causas de geração de ureia não renais, né? Essa é uma. Você come mais proteína, você vai ter uma geração de ureia maior, não necessariamente, né? E a outra situação disso daí é se você tiver um pouco subhidratado. Se você tiver subhidratado, o seu rim vai perceber isso e vai reter sódio. Quando ele retém sódio, ele recircula a ureia e os níveis de ureia podem subir também. Então, pode ter essas duas opções. Não bebeu água a quantidade suficiente. O paciente está perguntando aqui, Hugo, se creatinina e ureia normal, microalbuminúria 135. Devo preocupar? Posso continuar cetogênica? Só uma ressalva, Hugo. Microalbuminúria é perda de albumina no rim. Pode ter várias causas, não só diabetes. Então, se for por diabetes, né, Alexandre, a dieta é cetogênica, tá certo? Não precisa. Pelo contrário, a chance é melhorar. Se não for por diabetes, então o que eu falo, gente? Quando a gente perde proteína nos rins, vocês têm que consultar um nefrologista. Quem tem pedra no rim, que agora começa um monte de gente a postar exame, não vai dar tempo de olhar exame aqui. Então, quem tem pedra no rim e quer resolver isso, marca consulta com o nefro, tá certo? Tá aqui um cara bacana, tem vaga ainda, tá certo? Tá em 2 clínicas. Custei trazer ele aqui pra vocês conhecerem, tá certo? Um cara que eu confio, assina embaixo. Tanto que eu chamei ele pra trabalhar comigo. Então, fica bacana, que entende tudo. Vocês estão vendo que ele não vai olhar pra você e ver um rim, ele vai olhar pra você e ver uma pessoa. Isso pra mim é o mais importante no Alexandre. Em todos os sentidos, tá, gente? Assim, não tô puxando saco dele, não, que vocês sabem que eu não sou puxar saco nem um pouquinho, tá? Então, tô sendo honesta aqui. Então, tem que consultar, tá, gente? Não adianta postar exame aí e falar, porque é difícil a gente bater martelo, às vezes você tá perdendo proteína porque você tem mieloma múltiplo. Você tá perdendo proteína porque você teve esquistossomose, que você usa paracetamol demais para sua enxaqueca, porque você não quer fazer dieta cetogênica e tomar cúrcuma, prefere tomar paracetamol e morrer de dor e vai para diálise por causa de anti-inflamatório e paracetamol. Vem para essa vida, vem para nossa vida, que é muito melhor. Então, eu vou me despedir, e aí eu vou deixar o Alexandre despedir. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Foi um prazer, Alexandre. Honrada. Vamos marcar uma live só de nefrolitise aí, para tirar dúvidas. As pessoas mandam as perguntas e você tira dúvida, a gente discute. Tá bom? Então, Janaína, pode despedir aí que nós vamos ser nocauteados. Muito obrigado, tá, pela oportunidade, tá? Realmente foi um prazer estar aqui e espero que a gente faça outras em breve aí.
Tá bom? 20 segundos. Beijo, obrigada, gente. Compartilhem essa live, tá no YouTube do Transforma, podem mandar pelo WhatsApp. Eu aprendi, tenho certeza que vocês aprenderam, tá? E, pessoal, o despertar vem aí. Nós já vamos começar a nossa turma. Prestem atenção no nosso Instagram. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, foi um prazer vocês estarem aqui. Agradeço a presença, tá? Por favor, compartilhe essa live, tá? Porque esse assunto tem que rodar e as pessoas têm que entender. Foi um prazer enorme. Um grande beijo.